Um santo dia a todos vocês. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente. Vamos invocar a presença de Deus, dos anjos, dos santos, de todos aqueles que podem nos ajudar e pedir a Deus a graça espiritual, do entendimento, do discernimento, de todos os dons que serão necessários durante essa formação, para que você não possa só me escutar, mas que possa guardar como a Virgem Maria essas coisas no coração. Por quê, meus irmãos? Coisas que estão sendo ditas agora vão ser necessárias no seu quebra-cabeça, quando as peças estiverem se montando. Então, vá guardando, vá percebendo, vá refletindo. Se você quer saber algo lá na frente, você tem que saber como se foram dados os passos iniciais. Aí vai se constituindo cada vez mais o conhecimento. Então, nós iniciamos já essa nova formação sobre o apóstolo João e o Apocalipse, mas antes de chegar no Apocalipse, nós temos que fazer o caminho com João. E dessa maneira, cada vez mais nós vamos conseguir. Então, hoje nós vamos trabalhar o relacionamento entre João e a Virgem Maria. É necessário entender o que é um relacionamento, como se dá os relacionamentos, na verdade, e entender que cada pessoa tem seu papel. Você que está me assistindo agora, você tem seu papel. Mesmo que você esteja quietinho aí, talvez na sua casa, no trabalho, não sei por onde você está, mas você tem um papel. Por isso, Deus está constituindo você agora de entendimento sobre essa pregação, porque lá na frente Ele vai aproveitar todos esses conhecimentos que você teve. Tudo bem? Então, se todos temos um papel, nós temos que entender que Deus nos envia em missão. João teve uma missão? Teve. E, como todos os apóstolos, eles precisavam perpetuar, divulgar, propagar o evangelho do reino. Então, como é que se fala do evangelho do reino? Você pode dizer assim, mas para que eu preciso dessa formação se eu nunca vou pregar em grandes palcos para tantas pessoas? Meu irmão, o evangelho do reino é pregado de um para o outro. É uma historinha que conta aqui, é um testemunho que se dá ali, e dessa maneira nós vamos preparando e fazendo o reino, o evangelho acontecer. Mas se os apóstolos tinham a missão, a Virgem Maria também teve essa missão. Não podemos esquecer que os apóstolos constituídos foram os 12, mas a Virgem Maria é rainha dos apóstolos, né? E temos que entender que a eleição pela Virgem Maria, ela é antecedente dos apóstolos. Então a Virgem Maria é rainha dos apóstolos com toda essa missão. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer que a Virgem Maria é rainha dos corações. Por quê? Porque o exemplo dela deve nos influenciar, as atitudes dela devem fazer com que nossa vida também seja uma vida de virtudes. Então, Nossa Senhora quer nos alimentar, ela quer nos gerar, ela quer nos fortalecer, ela quer fazer acontecer os apóstolos dos últimos tempos, mas essa mesma bambina foi a responsável pela formação dos apóstolos dos primeiros tempos da igreja. Entende? Então, ela tem essa mediação entre o seu próprio filho e os homens. Então, essa mulher, que é rainha dos apóstolos, tem uma grande missão. Então, São Luís vai dizer, como tantos outros santos também, São Bernardo, Santo Afonso Maria de Ligório, que a Virgem Maria tem um papel de excelência na salvação. Não é dogma ainda a corredenção de Nossa Mãe Santíssima, mas ninguém pode negar o papel que ela teve para a nossa salvação. Então, ela é necessária para que os homens possam alcançar o fim último, seja a salvação, seja a perfeição. Ninguém se salva se não conseguir entender que a Virgem Maria faz parte dessa história. Todas as pessoas que renegarem a Mãe do Senhor, cuidado, pode haver algo como sentença sobre esse pensamento, tá? Então, conversamos um pouco sobre o discípulo amado, e nós entendemos bem que ele obteve a graça durante a ceia, né, de ter reclinado a cabeça no peito de Jesus, aos pés da cruz recebeu a Virgem Maria, e nós vamos iniciar um caminho agora, fazendo com que tenhamos o entendimento de como foi os dias dela com o apóstolo João. Vamos até a Assunção. Nesse vídeo, não. Nesse vídeo nós vamos dar uma parada, ainda não vamos chegar na Assunção. Mas esse tema, o relacionamento entre João e a Virgem Maria, vai ser constituído de duas partes, para que fique melhor dividido e você possa ir guardando as coisinhas no coração. Não adianta jogar para vocês, não, eu quero que esses ensinamentos
vão fazendo parte do seu ser, que você possa cada vez mais ir tendo o entendimento, tudo bem? Então, se nós vamos falar com relacionamento, eu te pergunto, você sabe o que é relacionamento? Ai, relacionamento amoroso. Sim, também é um relacionamento, é uma forma, não é? É uma ligação, é um contato, é um elo. Mas verdadeiramente vai existir um relacionamento quando se existe intimidade. Então a Virgem Maria não quer só que você a considere ela como mãe, ela quer ser íntima de você. Então, para que a Virgem Maria seja íntima de você, é necessário clamar por ela, ter coragem de conversar com ela, se colocar não como as mil maravilhas, mas nas fraquezas, não? Nas suas quedas, clamar, recorrer, pedir ajuda, pedir orientação. Então, quando nós falamos de intimidade, e era essa intimidade que o apóstolo João tinha com a Virgem Maria, era uma intimidade por quê? Porque era cotidiana. Existia uma familiaridade, existia conversas em comum. Então, para que você entenda bem o relacionamento de João com a Virgem Maria, eu te pergunto, você tem um bom relacionamento com a Sagrada Escritura? Você pega nela todos os dias, seja pelo WhatsApp, pelo celular, pelos meios de comunicação, seja pela forma física. Você está vivenciando a palavra. Por quê? Porque eu não consigo ter intimidade quando eu não sei se o Apocalipse é o livro do Antigo ou do Novo Testamento. Quando eu não sei quem foi que escreveu isso, o que são as epístolas. Nós precisamos ter intimidade. Por quê? Porque falar da Virgem Maria é falar da mãe do Verbo. Então eu preciso falar do Verbo. Talvez fique cansativo, mas essa semana agora, esses dias que nós vamos trabalhar com o apóstolo João, nós vamos precisar recorrer muito ao verbo, tá certo? Então, por isso que a Sagrada Escritura é bem necessária para que tenhamos as comprovações. Porque nossa igreja é magistério, é tradição, mas é escritura também. Então, quando nós falamos do relacionamento de João e Maria, nós entendemos que esse relacionamento é algo que a igreja ela foi constituída, mas antes mesmo, ainda quando estava na criação, já havia um relacionamento. Então, o relacionamento é um ato de amor, não é? Que primeiro o pai teve para com seus filhos. Se é um ato de amor, se é um ato de intimidade, é um ato de comunhão. Então, estavam Adão e Eva lá no paraíso e de repente escuta a voz de Deus. Meu irmão, você imagina você estar no paraíso com todos os animais, com tudo em harmonia e Deus vir conversar com você à tarde. Era isso que existia no começo, que infelizmente foi quebrado. Mas veja, todo o cotidiano, toda a intimidade tem seus privilégios e tem suas limitações. No caso de Adão e Eva, quais eram os privilégios? Podiam comer livremente das árvores, não é? Qual era a limitação? Não poderia comer de todas. Daquela, da sabedoria? Não. Então, entendamos que para um bom relacionamento é necessário estabelecer quais são os privilégios, mas ao mesmo tempo, quais são as limitações que precisam ser observadas. O homem pecou. O relacionamento não seria mais o mesmo. O amor, sim, o amor de Deus por Adão e Eva, sempre o mesmo. Mas o relacionamento de cotidiano, de intimidade, esse ficou meio que fragilizado, não é? Adão e Eva não podem mais permanecer naquele paraíso. Mas Deus providenciou ao homem a possibilidade de perdão e de restauração de um relacionamento íntimo com ele através do seu filho. Se diz que quando os anjos foram anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador de todas as criaturas, as que mais que a alegravam era Adão e Eva. Por quê? Porque foi através de um pecado deles que toda a geração foi envolvida na queda. Então, através do momento que se sabe do nascimento da Santíssima Virgem, a possibilidade de redenção, dessa amizade que seria restaurada, então foi uma grande alegria no coração deles. Esse relacionamento de Deus para as criaturas pode ser restaurado pelo sim da Virgem Santíssima, tá certo? Que vai trazer seu filho Jesus. Esse Jesus estava fazendo um novo relacionamento com seus apóstolos, com aquelas pessoas, quando ele é entregue, não é? Ele passa por todos os padecimentos e morre na cruz. Aí pode perguntar, e agora? Acabou-se o relacionamento, não é? Não, gente.
para dar continuidade, fazer elo a esse relacionamento, vai ser instituído. Mulher, eis aí o teu filho. Veja, privilégios, mas ao mesmo tempo privações, limitações, indicações. Mas vai também dizer, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou Maria para a sua casa. Meus irmãos, não existe intimidade, não existe relacionamento sem deveres. Se você quer ser assistido por Deus, você tem um dever, levar a Virgem Maria para casa. Você precisa ter esse relacionamento com Nossa Senhora. E algumas pessoas até têm um relacionamento com a Virgem Maria, mas não conseguem compreender a grandeza, não é, desse ato de poder levar para casa. Entendamos bem. Veja, o relacionamento nosso com a Virgem Maria não pode ser olhando para essa mulher e considerar apenas que ela é a mãe de Deus. Lógico, ela é mãe de Deus, isso é muito importante. Mas entenda mais, esse relacionamento deve ser você se colocando para essa mulher e vendo ela como senhora da sua vida, como uma rainha. Então, como você tem se portado em relação? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que têm um relacionamento com a Virgem Maria, sim, mas fazendo ela de escrava. Maria Santíssima, me consiga isso, me consiga isso, me consiga isso, eu quero isso, eu fiz isso. Se eu conseguir isso, eu pago essa promessa a ti. Não é esse o relacionamento sadio. Não é esse o relacionamento sublime que Deus quer que suas criaturas venham a aprender cada vez mais, entende? Então, temos que ter entendimento de como se dá esse relacionamento. Esse relacionamento verdadeiramente se torna perfeito quando é feito essa consagração a Jesus por Maria. E eu entender que eu preciso dessa mulher para que possamos cada vez mais gozar do paraíso. Então, nesse prolongamento de entender que o próprio Deus, o próprio Cristo dizia para João, eis aí a tua mãe, então temos que entender que Deus não ficou chateadinho quando João chamava Nossa Senhora de mãe ou de mãezinha, como todos nós, né? Talvez seja a canção mais conhecida de Nossa Senhora, seja qual? Mãezinha do céu, eu não sei, e aí vai. Então nós podemos chamar a Virgem Maria de mãezinha, sim, e entender que o apóstolo João vai ser para nós canal de graça para compreendermos qual é a forma sadia e perfeita desse relacionamento com a mãe do nosso Senhor. Sabe por quê, consagrados, escravos de Maria? Porque simplesmente João foi o primogênito dos filhos espirituais de Nossa Senhora. E literalmente, no caso dele, primogênito vai ter tantos e tantos outros que são seguidores de João, tá certo? Então, João e a Virgem Maria tinham uma intimidade, tinham um cotidiano. Se tinha cotidiano, tinha conversa, tinha partilhas de coração, tinha entregas, tá? Então, eles deviam conversar aquilo que estava acontecendo. Jesus morreu, Jesus está no sepulcro, a Virgem Maria está com João, e aí temos que entender e fazer recordação daquilo que passou. Mesmo antes de João assumir a Virgem Maria, Nosso Senhor tinha revelado algumas coisas a ele, não é? E tinha revelado também que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Então isso estava muito forte. Se alguém tivesse dito assim, João, leve Maria para outra cidade, ele diria, não, pera, calma. Eu recebi uma orientação anterior a esse processo que eu estou assumindo agora. E a ordem é que ficasse em Jerusalém. Então eles conversavam entre os discípulos sobre isso. Mas veja, na conversa que devia existir de intimidade com a Virgem Maria, deve ter sido colocado muitas vezes esse versículo, não é? Do Evangelho de São João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Veja só, meus irmãos. Quando possivelmente João conversava isso com a Santíssima Virgem sobre esse paráclito que ele não conhecia, mas ela já conhecia.
A Virgem Maria sim sabia de que Paráclito era esse. E por isso que ele vai compreender que não vos deixareis órfãos. Isso não significaria que Maria Santíssima seria apenas mãe de João. Veja, ela é rainha dos apóstolos. Então, entenda, a revelação de um, com o entendimento e a prática, a experiência do outro, vai dar um relacionamento perfeito. Então, temos que fazer esse crescer, esse caminhar nas coisas de Deus. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Meus irmãos, quantas vezes João deve ter ficado junto à Virgem Maria se recordando das coisas que aconteceram. Por quê? Porque havia entre eles relacionamento. Nem todas as coisas João compreendia e a Virgem Maria estava ali como mãe, o orientando, o fazendo crescer, o alimentando na fé, entende? Esse relacionamento que existia. João era um homem cheio dos seus defeitos, cheio das suas coisinhas, mas era um homem que estava sendo deixado ser manuseado, barro na mão do oleiro. E a Virgem Maria ia cada vez mais fazendo isso. Temos que entender que por profissão ele era pescador de homens, né? Mas o tempo com a Virgem Maria, esse processo, essa aproximação com a Virgem Maria, foi fazendo com que ele compreendesse cada vez mais sobre o Espírito Santo. E foi crescendo já nele uma força, não é? Uma força para suportar tudo aquilo que ele iria ver e ouvir e sentir e presenciar e ser testemunho. Então, de um discípulo amado, a Virgem Maria tinha um dever, fazer ele um apóstolo firme, um mártir. Talvez vocês podem dizer assim, mas ele passou pelo martírio? E o martírio de todas as dores não vale? E ter visto os seus outros irmãos apóstolos morrerem não valeu? Ter sido não valeu? Mártir também. Então, no artigo do tratado 20º, é por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. O que é que estava fazendo? A Virgem Maria que deu a vida a Jesus estava agora fazendo com que João se tornasse cada vez mais seu bambino, seu discípulo. Era essa a missão que a Virgem Maria teve. Então entenda, João permaneceu com a Virgem Maria em Jerusalém, porque isso tinha sido algo que tinha sido já revelado pelo próprio Senhor, não é? E quando eles estavam todos lá naquele cenáculo, aí vai dizer o nome dos discípulos, olha, eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Tá certo? Então você veja, João aguardava o Espírito Santo, mas era a Virgem Maria que estava ali, que conhecia esse Espírito Santo, que poderia fazer acontecer esse relacionamento, essa intimidade e esse cotidiano que os apóstolos tiveram verdadeiramente com o Espírito Santo. Então, o Pentecoste, não é? E vai fazer com que João seja esse apóstolo confessor da verdade. Essas línguas de fogo verdadeiramente estiveram próximas de João. Ele podia sentir o ardor, esse vento impetuoso que fazia cada vez mais que eles tivessem coragem de querer renovar e assumir a renovação da face da terra. Agora veja, qual era a recomendação? Voltando, que deveriam estar com Jesus, associados 2 a 2 para pregar o evangelho. João tornou-se inseparável de Simão Pedro, tá certo? Então, João era o apóstolo que estava mais próximo de Pedro. Nas suas missões, eles sempre estavam juntos. E depois da ressurreição, Jesus disse, não é? Em que em seu nome se pregasse a penitência, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, veja, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, nós temos o entendimento que a Virgem Maria permaneceu na intimidade com João, nesse relacionamento, aonde? Em Jerusalém.
Então, se você pegar a sua Sagrada Escritura e perguntasse aonde a Virgem Maria ficou morando, talvez você não encontre, provavelmente você não encontre. Mas nós temos que recorrer às passagens que envolvem João, por quê? Porque nós sabemos que o destino de João era justamente acolher a Virgem Maria. Então, aonde estava João, possivelmente a Santíssima Virgem também estava. Então, eles permaneceram em Jerusalém. Santo Agostinho, ele vai dizer que João, em relação a João e a Pedro, não é? Pedro era aquele que acreditava, era a doutrina, e João era aquele que amava, era a caridade. Pedro era a energia, a ação no combate, João era a quietude, a contemplação. E aí vamos entender por que João é essa contemplação, por que João é essa caridade, porque ele estava sendo formado pela Virgem Santíssima. Tenha sempre esse entendimento. Então, devia refletir com a Virgem Maria para dar não só o que era necessário, para dar não é necessário ter. A Virgem Maria sempre ensinava, não é? Para dar é preciso amar e para amar é preciso crer. Quem provavelmente ensinou isso? A Santíssima Virgem, por isso que João dava e dava cada vez mais. Teve um momento que João estava passando e viu, juntamente com Pedro, desculpa, despertador, mas deixa eu já desligar para que não fique mais tocando outras vezes. Só um minutinho. Prontinho, feito. É o relacionamento que a gente tem, tá na hora de acordar alguém, então, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, João, ele e Pedro vai passando e vê um coxo na porta do templo chamado Formosa. Lembra dessa passagem? E aí vai ser a declaração que Pedro e João vai fazer. Ele pede esmola, pede dinheiro, e o que é que os apóstolos vão dizer? Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós, né? Olha para nós. Ele os olhou com atenção e, esperando receber deles alguma coisa, Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem aqui também que nós temos muito para dar. Você pode não ter isso ou não ter aquilo, mas você tem um carisma dentro de você. Carisma, discípulos da Mãe de Deus. E você precisa dar, porque é esse o seu ouro, é essa sua riqueza, é essa nossa forma de viver. Então, nós precisamos também dar como esses apóstolos deram, tá certo? E tomando pela mão, levantou imediatamente os pés e os tornozelos e se lhes firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Quantas benécias você está vivendo agora na sua vida? Você está saltando, você está louvando a esse Deus por tudo aquilo que vos acontece, meu irmão? Então, que tenhamos esse entendimento, esse relacionamento de gratidão, tá certo? Então, o que aconteceu? Quando as pessoas viram esse ocorrido, muitas pessoas se converteram e percebia em João, não é? E percebia em Pedro, Pedro aquele que quando foi questionado negou Jesus, trêmulo, com medo, agora era um homem forte, um homem que tinha eloquência, mas porque tinha essa eloquência? Porque estava na força do Espírito Santo, era uma força muito grande, então ele vai dar um discurso muito corajoso também, sobre aquilo que ele acreditava, né? Ele disse que foi mais de 5.000 homens que foram testemunhas e também foram batizados. O discurso simples e corajoso de Pedro. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que se vós desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Então, quando justamente Pedro e João são interrogados de em quem eles estavam, então ele vai dar esse discurso dizendo que tudo vem do Senhor. Pedro e João passaram essa noite na prisão, tá certo? Mas entenda, provavelmente essa prisão tenha sido a mesma prisão que Jesus ficou quando foi nos seus últimos dias, próximo à paixão.
E talvez João ficasse relembrando, não é? Quando a sua mãe foi pedir para que ele ficasse um irmão à direita e outro à esquerda, e que o Senhor falou do cálice, que seria possível ele carregar o cálice, talvez ele tenha se lembrado dessa passagem aí, não é? E certamente para João e Pedro, que eram apóstolos de Jesus, que queriam passar por todas as tribulações desde que houvesse a salvação das almas, ter passado uma noite no mesmo espaço onde Jesus passou, para eles foi uma ação de graça. Para você seria, Mara, e para mim seria uma ação de graça esse acontecimento? Então veja, dois pobres pecadores, né, são levados agora ao Sinédrio, e lá estava o conselho, né, muitos homens que estavam ali escutando. Era um tribunal para julgar as causas mais terríveis, mas eles estavam ali, dois pescadores. O que é que dois pescadores poderiam fazer? E foram interrogados: em que nome fazer essas coisas? E aí ele vai novamente colocar que em nome de Jesus. Então, eram homens sem estudos, mas com uma força, com um poder tão grande, que a argumentação deles fez com que aqueles homens ficassem com receio, que se deixasse preso, poderia era atrair mais pessoas para aquela localidade. Então, o que aconteceu? Eles foram absolvidos, foram liberados para casa. Agora, imagina a partilha de coração quando João chega em casa com a Virgem Maria. A Virgem Maria, que já tinha tido seu filho no primeiro momento preso, que estava passando por todas aquelas situações que ela passou, e agora está com seu filho retornando para casa. É João que retorna para casa. O louvor que aconteceu, imagina quando, por exemplo, nasce uma criança, nós estamos com tanta vontade de conhecer os bambinos que foram nascendo na comunidade durante esse tempo de pandemia, vai ser uma festa tão grande. Quando eles voltam para casa, essa festa, esse louvor que vai também acontecer entre eles, entre família. Jesus e seus discípulos conversavam muito, não é? E eles teve um momento que tiveram que, antes, eu estou falando aqui um acontecimento antes da morte do Senhor, que eles tiveram que estar na Samaria e precisaram passar a noite lá, tá? E simplesmente, pelas divergências que havia entre os samaritanos e os judeus, foi negada a permanência de Jesus com seus discípulos. E João chegou a cometer esse ato, esse pensamento, essa fala: quer que mandemos descer fogo do céu para matá-los? Meus irmãos, a Virgem Maria é uma mulher que tem coragem de penetrar nas feridas. Ela não só troca o curativo, não. Ela vai dentro das entranhas ver. Então, provavelmente, Nossa Senhora deva ter conversado muito com João sobre isso que aconteceu na vida dele. E colocava cada vez mais a necessidade de restauração, de reparação. Tá certo? Então, no convívio com a Virgem Maria, ele foi se curando também dos seus malfeitos. A Virgem Maria era essa mulher que tinha todo o interesse em promover os relacionamentos. A glória do povo judeu também era muito colocada no papel da Virgem Maria, porque de lá, não é? Seria escolhida a mãe do seu Senhor. Então, no convívio com ela, ele foi aprendendo cada vez mais os propósitos que Deus não era destruir nenhuma cidade, mas pelo contrário, o desejo de Deus sempre é salvar. Então veja, os samaritanos ficaram conhecendo o Evangelho, e quando teve a oportunidade de ir para lá uma dupla de apóstolos, quem é que justamente vai, quem quer ir, vai Pedro e João para os samaritanos. Por quê? Porque eles também desejavam receber o Espírito Santo. Tudo bem? E lá aconteceu uma coisa muito linda, não é? Não era só a manifestação da palavra do Senhor, mas começou a ter a imposição das mãos, começou a ter a administração das graças sacramentais, podemos dizer assim. Então, enquanto eles estavam ministrando, não é, essa oração, chegou um homem com muita inveja, que queria justamente ter o poder de aplicar nos outros o Espírito Santo, e chegou a insinuar quanto é que precisaria pagar para ter a graça de fazer a imposição do Espírito Santo, a imposição das mãos com a graça do Espírito Santo. Então isso a gente chama simonia, que é justamente querer refrutar ou roubar os bens sagrados de Deus. E aí eles resolvem voltar para Jerusalém.
tá? Depois desse ocorrido. Esse homem, ele queria se mostrar como um profeta, ele recorria a mágicas, né, para poder querer convencer as outras pessoas, mas em soma eles voltam para Jerusalém. Em Jerusalém nós temos que entender o encontro das colunas da igreja. Quando o nosso Senhor saía, não é, na transfiguração ou em alguns milagres, sempre estavam mais ou menos 3 apóstolos juntos. Quem eram esses apóstolos? Tiago, Pedro e João. Tiago, irmão de João, tá? Então era sempre os 3 que ficavam. Quando João e Pedro voltam da Samaria para Jerusalém, é preciso cada vez mais ter comunhão nas coisas que já estavam acontecendo. Então foi estabelecido lá um concílio também, e vai ser escolhido um bispo para Jerusalém. E esse bispo que é escolhido para Jerusalém é justamente Tiago, irmão de João. João e Maria vivem nessa cidade, 11 anos depois da morte de Jesus em Jerusalém, não é? Ou quando o Tiago agora vai beber o cálice, por quê? Porque ele vai ser martirizado. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Quem matou? O governo de lá não estava satisfeito com o que estava acontecendo e matou. E o próprio João teve que presenciar. Por isso é que existe no Evangelho de São Mateus esse versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são seus enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Então, em Jerusalém estava a Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima que estava reunindo os apóstolos, que queria congregar cada vez mais os seus, mas Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Só que eles lembraram, não é, de uma outra fase, lembre, intimidade, relacionamento, recordação. Eles lembraram de uma citação de Nosso Senhor. Se uma cidade vos repelir, refugiai-vos noutras. Então, a partir desse momento, vai ser constituído o desejo de passar para outras cidades. Veja, Pedro é o príncipe da Igreja Universal. E ele tem a revelação do próprio Deus, que não deveria mais esse evangelho ter separação, que não devia ter distinção de raça. Eles deveriam também pregar aos pagãos, não é? E ele tinha a compreensão que o bom pastor tinha outras ovelhas, que o bom pastor, seu pastor Cristo, tinha outras ovelhas que não estavam apenas no rebanho de Israel. Então era necessário sair dali. E vai dizer que vai ser possível o batismo, e o próprio Pedro vai conferir o batismo ao centurião Cornélio, que não fazia parte daqueles seus. Ele vai acolher Paulo de Tarso, que era fariseu e discípulo de Gamaliel, que também não fazia parte, entende? Então, com a morte de Tiago, vai ser constituída mais um novo grupo. E agora esse novo grupo não de estar caminhando juntos na mesma cidade, mas de pensamento. Aí agora a gente vai ter Pedro, Paulo e João, tá bom? Então depois desses concílios, eles se dispersaram, cada um foi para uma região, digamos assim. E como João tinha muita afeição a Jerusalém, então João permanece, né? E ele vai ser sempre protetor de Jerusalém, ele sempre vai colocar a igreja triunfante como Jerusalém, mas chega um determinado momento que ele também tem que sair de Jerusalém. E qual seria o papel de João? O papel de João seria conciliar a Samaria, né, de Jerusalém. Então ele é um pregador do novo mandamento e faz cair muitas vezes as barreiras dos preconceitos. E agora ele vai abrir um novo campo. Que campo é esse? A Ásia. A Ásia também precisava ser cada mês possuída por esse Espírito Santo. Então veja que graça a Ásia receber a Virgem Maria com João e o Espírito Santo juntos também, entende? Então o papel da Virgem Maria foi toda essa excelência no discernimento de para onde ia um, para onde ia o outro. A Virgem Maria estava de forma, não era só um entulho para os apóstolos, a Virgem Maria era conselheira, era sua rainha. Então a vida de São João, meus irmãos,
não podemos dizer que ela está listada nas escrituras. Todas as partes da vida de João estão nas escrituras? Não, nossa igreja não é só escritura, não é? Tem aquilo que é tradição, aquilo que os padres vão colocar, aquilo que os doutores vão colocar também. Então a gente sabe que João parte para o Oriente, para a Ásia, e podemos nos perguntar, e aonde a Virgem Maria ficou até a Assunção? Isso vai ser o que nós vamos falar no próximo encontro, não é? Como deveria ser seus discursos durante a peregrinação? Veja, se a Virgem Maria agora tem que sair em viagem para a Ásia, como foi esse tempo com João? Como é que ela se portava? Como é que ela estava? O que é que eles conversavam? Às vezes, quando a gente escuta as histórias de Santa Mônica e Santo Agostinho, a gente deve se perguntar o que é que eles dialogavam? Como é que eles faziam? O que é que eles gostavam de comer, não é? Aquele encontro que São Bento tinha com sua irmã Santa Escolástica, o encontro que São Francisco de Assis tinha com Santa Clara. Agora eu quero que vocês pensem e tentem ir fazendo um exercício espiritual essa semana, o encontro de João, os momentos que o próprio João erguia o corpo de Cristo e entregava à Virgem Maria. É essa intimidade que nós vamos adentrar na próxima semana, tá certo? Que possamos permanecer na paz, tenhamos o entendimento que Deus quer fazer muito em nós, mas é preciso ir nos alimentando. Eu quero que vocês passem essa semana pensando no relacionamento. Como está o seu relacionamento com a palavra? Como está o seu relacionamento com as coisas da comunidade, com os preceitos de Deus? Estamos para retornar, não é? Está cada vez mais próximo o dia que vamos retomar nossas atividades. Então, como é que você está? Está pronto? Deve estar, tá bom? Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar. Estamos mais pertinho ainda de nos rever.